Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você esteja assistindo a este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos a mais uma aula assíncrona de comportamento informacional. Na nossa última aula, nós começamos a falar quanto a um exemplo de pesquisa prática voltada à cobertura do tema prática informacional, em especial para vermos as diferenças de apuração e densidade ou profundidade, como queiram, aplicadas frente a uma que poderia ter sido aplicada a comportamento informacional. No caso, nós falávamos das práticas informacionais das profissionais do sexo e paramos justamente no ponto de considerar as questões legais e que estas profissionais, também não as consideram como de relevância, porque na prática os combinados e as interpretações de todos aqueles que estão envolvidos, policiais, clientes, donos de hotéis e elas próprias, já estão bem acordadas e difundidas, pelo menos nos depoimentos dessas depoentes ou das entrevistadas, como queiram, o que torna desnecessário o investimento por parte delas em buscar informações sobre aspectos legais da sua profissão. O próximo ponto, que talvez fosse o mais interessante, seriam questões relativas ao campo da saúde, sobretudo as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis e a possibilidade de gravidez indesejada. Mas mesmo esse ponto em que se possa pensar sobre a grande necessidade de informação que estas profissionais requisitam, não se provou como de maior destaque ou interesse, porque existe uma relevância até maior do que a dos dois anteriores. Porém, as profissionais entrevistadas disseram e demonstraram conhecer muito bem sobre o assunto, tanto sobre métodos preventivos quanto sobre os comportamentos adequados do ponto de vista médico para prevenção. O fato de muitas profissionais recorrerem ao uso do preservativo durante a efetiva prática, das relações sexuais que tem no trabalho, mas deixa eu ordenar meu pensamento, desculpe. O que se constatou foi um fato que muitas dessas profissionais de fato recorrem ao preservativo nas relações sexuais que exercem enquanto profissionais do sexo, mas nas suas relações afetivas com os respectivos maridos e namorados, elas não fazem questão do mesmo. Tal distinção é entendida como uma forma de separar os tipos de relação nas quais elas se veem envolvidas. Então, é algo que para elas soa muito claro que o uso de preservativo é para fins profissionais e sem preservativo é com relações pessoais que se mantêm. O outro é o caso de prostitutas que, sabendo dos riscos, praticam relações sexuais sem proteção em casos excepcionais, em que algum cliente assim solicita, mediante um grande acréscimo no valor do programa. Então, existem esses casos, mas existem profissionais do sexo que, a depender do arranjo, da combinação e do pagamento extra, se submetem a isso, mesmo correndo riscos de saúde. Eu propus para reflexão perguntar a vocês se é possível se atribuir esses comportamentos de saúde por parte das profissionais com a alcunha, ou seja, taxá-los de errados,
E se nessa perspectiva poderia se pensar que falta informação ou que falta transmissão da informação correta e fidedigna sobre DSTs ou métodos contraceptivos a elas. E não se trata do caso, porque elas demonstraram possuir a informação sobre essas doenças e as formas de prevenção, sabendo dos riscos, mas no caso, pela virtude econômico-financeira, quando acordado, optam por correr os riscos. Ou seja, as informações recebidas são interpretadas, são reelaboradas para a construção de uma linha coerente com determinadas concepções e objetivos. Elas não estão ignorando a existência das doenças sexualmente transmissíveis, nem da possibilidade de gravidez, mas as estão relevando conscientemente por outros motivos, a se saber, o econômico-financeiro. Isso mostra como os indivíduos, por um lado, são modelados pelos grupos aos quais pertencem, mas também buscam guardar certa distância, ganhar um espaço entre aquilo que são verdadeiramente e aquilo que os outros gostariam que eles fossem. Um ponto importante de prática informacional. Mesmo sabendo, detendo a informação, podendo interpretá-la, existem pessoas que em determinados cenários e circunstâncias são influenciados fortemente pelo grupo, agrupamento social ou profissional em que estão inseridos. Só que tem uma possibilidade de reserva particular. Então, há um espaço considerável entre aquilo que elas, no caso, demonstram com aquilo que elas gostariam. Quanto às questões ordinárias, como, por exemplo, os anúncios de serviços prestados por essas profissionais, não são explícitos quanto ao teor da atividade de prostituição, por assim se dizer, mas são assim compreendidos pelas profissionais do sexo, graças a um conjunto de conhecimentos socialmente partilhados, embora implícitos. O que isso quer dizer? Voltamos lá em Gick com a noção de conhecimento tácito e conhecimento explícito. No caso da atividade de prostituição, não é preciso que você registre de forma explícita, em várias circunstâncias, os locais em que aquilo vai acontecer, os momentos em que aquilo pode acontecer. Vamos dar um exemplo local de Goiânia. Você tem aqui aquele indo para Aparecida, na BR, perto da região dos motéis, mas tem um que é conceituado, dizem, chama-se de Roma. Inclusive o pessoal fala que até tem um radar, radar na estrada próximo dele, que é para diminuir a velocidade, para olhar como é que é lá dentro. Piadinha de mau gosto, mas tem. O fato é, as pessoas que já ouviram falar, as pessoas que conhecem a respeito, até que já foram ao de Roma, em Aparecida de Goiânia, sabem o propósito daquele local. Mesmo quem não foi, mesmo quem nunca pôs os pés lá, mas conhece alguém, já ouviu falar, leu alguma reportagem, sabe o que acontece num local como aquele. Então, são conhecimentos socialmente partilhados de forma tácita, de forma implícita. Assim sendo, não é preciso fazer, no entendimento delas, grande estardalhaço ou divulgação quanto aos serviços prestados. O mesmo ocorre em relação às normas de atuação dentro dos hotéis. O hotel não é, oficialmente, responsável pelas atividades das prostitutas. Ele apenas cobra uma diária pelo quarto. Contudo, há uma série de questões específicas
aí já explícitas, como preço mínimo a ser cobrado pelo quarto, uso de drogas ou psicotrópicos no recinto, normas de segurança, né? Você não vai usar um isqueiro e deixar cair e pôr fogo no colchão, no lençol, na cortina, enfim, que são transmitidas às profissionais, muitas vezes por outras profissionais, não é nem pela equipe do próprio hotel. Entre essas profissionais, forma-se também uma rede informal de informações sobre os mais variados assuntos. Mas uma forma muito útil no trabalho cotidiano é a troca de informações sobre clientes, sobretudo clientes agressivos ou que fazem proposta de sexo sem proteção. Normalmente, tais clientes são denunciados, essa denúncia entre aspas, por gritos pelos corredores que funcionam como alerta às demais profissionais do hotel, o que funciona também como inibidor para ações de clientes tidas como inadequadas. Então, se algum cliente representa um potencial, sobretudo físico, de perigo à integridade, à vida dessas profissionais, o padrão de operação, o modus operandi, é proceder a uma denúncia. É claro que não é uma denúncia formal, não é um BO que elas vão registrar, mas são gritos que elas emitem pelos corredores que funcionam como um alerta às demais profissionais que se encontram no hotel. E é neste último quesito em que se evidencia claramente o caráter dinâmico da informação. Porque, sendo um universo que sofre uma grande condenação moral, trata-se de um campo pautado por uma série de discursos implícitos, como no caso de anúncios de serviços e nas normas para se utilizar o hotel ou o recinto onde o serviço será performado, em que as questões específicas não se encontram em registros explícitos, ou seja, você não vai ver isso escrito de toda a letra num papel laminado em cima do frigobar ou no lado de dentro da porta do hotel ou do motel, mas são retransmitidas essas informações tacitamente, conversas entre as profissionais do sexo para se saber preço mínimo a ser cobrado, uso de drogas no quarto, normas de segurança, entre outras. Então, nós estamos entendendo só por esse exemplo de pesquisa prática o quanto que a prática informacional é muito mais, ou pode ser muito mais rica do que o trabalho de comportamento informacional. E nada contra a existência ainda hoje desses trabalhos. Se o pesquisador, por exemplo, tivesse chegado na sua seleção do mestrado ou para o seu orientador e colocasse a princípio que queria fazer um trabalho de comportamento informacional voltado especificamente para a dimensão da saúde dessas profissionais, eu creio que poderia ser aceito. Por quê? Porque ficaria claro e evidente que elas têm, claro, necessidades, que elas procedem a buscas, que elas fazem uso, mas sobretudo nessa característica do uso, não é como os leigos pensam. Como nós vimos apurado há poucos slides atrás, no que tange ao trabalho de saúde, elas demonstram possuir a informação sobre doenças e formas de prevenção. Mas o diferencial é que, mesmo sabendo dos riscos, optam por corrê-los. Então já é um ponto de não é falta de acesso ou falta de conhecimento. Por quê? Porque ocorre o acesso, a veiculação, a transmissão, a interpretação e a reelaboração de informação. Mas a pessoa toma uma decisão de acordo com uma linha de ação coerente com determinadas concepções e objetivos. Então, volto a dizer, não se trata de um tipo de pesquisa, no caso
comportamento informacional ser mais válida do que a de prática informacional. Se trata da abrangência e pormenoridade, além do fato, conforme os paradigmas do Capurro, que no caso da prática informacional, estamos mais alinhavados com o século XXI, com esse momento de pesquisa, porque leva-se fortemente em consideração o contexto social em que a comunidade ou a amostra de usuários está sendo investigada. De posse disso, conclui-se que o conceito de práticas informacionais pode ser considerado como uma evolução em relação ao conceito de comportamento informacional, por considerar as influências contextuais e sociais nos estudos dos fenômenos informacionais. Como eu acabei de falar, ele é mais sintonizado e pormenorizado à era e à sociedade da informação e do conhecimento. Vários autores buscaram nas ciências sociais arcabouços teórico-metodológicos para uma melhor orientação das pesquisas empíricas. Então, na ausência desse arcabouço, dessas ferramentas dentro da ciência ou da gestão da informação, teve gente que teve que beber na antropologia, na sociologia, na filosofia, na psicologia, entre outras. Se, por um lado, há o problema da ausência de uma melhor teorização do conceito de práticas informacionais, por outro, as pesquisas apontam para diversas maneiras de se analisar os fenômenos informacionais, fortalecendo o debate em torno dessa questão. E, quanto a isso, eu gostaria que vocês detivessem atenção no final desse slide. Pesquisas apontam diversas maneiras de analisar os fenômenos informacionais. O que isso quer dizer? Existe somente uma forma, um jeito, uma maneira de se realizar pesquisa de informação envolvendo usuários, clientes, indivíduos? Não. Por quê? Mesmo hoje, com determinado embasamento, se alguém quiser propor uma pesquisa baseada no paradigma físico, talvez consiga. Se alguém quiser propor uma pesquisa baseado no parâmetro do paradigma cognitivo, ainda é muito popular. E estamos percebendo que as pesquisas no paradigma social envolvendo o conceito e a aplicação de práticas informacionais têm tomado mais corpo. Novamente, eu retorno à analogia do instrumento de previsão do tempo, que a gente aprendeu lá no início deste semestre letivo. A previsão do tempo, tal qual nós temos acesso a ela até hoje, envolve, metodologicamente, os 3 paradigmas: o físico, o cognitivo e o social. E não pode abrir mão de nenhum até então, para que ocorra de forma completa. Então, a análise dos fenômenos informacionais depende da proposta de pesquisa e dos acordos que serão feitos entre orientadores e orientandos ou membros da pesquisa para saber em qual tipo e em qual paradigma se encontram. De posse disso, pessoal, eu venho a informar a vocês que, em termos de matéria, nós finalizamos a disciplina de comportamento informacional. O que isso implica? Eu vou deixar os slides, além da aula, gravada para vocês terem acesso a todo o conteúdo. Nós teríamos uma aula na sexta-feira, dia 4, mas, porém, contudo, sobretudo, eu vou reservar o dia 4 para grupos que possam vir a ter dificuldade, queiram tirar dúvidas quanto ao trabalho final. Assim sendo, todos os grupos que tiverem alguma dúvida, por favor, me manifestem com antecedência. Um membro do grupo pode me manifestar pelo e-mail, que aí a gente já agenda o tira-dúvida para a aula
do dia 4. Então, no dia 4 não teremos mais aula síncrona, porque acabamos o conteúdo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Eu agradeço a vocês mais uma vez e até as apresentações dos trabalhos ou o Tira Dúvidas. Obrigadão, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.